Olá, bem-vindo a todos. Estamos começando o nosso talk show antes do jantar. Agradeço logo de antemão as nossas convidadas que vieram disponibilizar um pouco do seu tempo, que eu imagino que nesses dias estejam tão contados, para poder trazer um pouco da experiência, do ensinamento e principalmente da inspiração para quem está vivendo o momento presente hoje, com tantas objeções, mas, ao mesmo tempo, também com muitos desafios, que com certeza vai fazer com que todas nós saiamos daqui muito melhores. E quando eu digo muito melhores, eu estou dizendo com mais consciência de quem se muito mais consciência de quem quer ser e, principalmente, com a possibilidade não só de ajudar a si, como muitas pessoas ajudarem os outros. Esse projeto, né, o Talk Show, tem mesmo a ideia de como é que a gente pode ter uma conversa que é uma conversa de consciência, ao mesmo tempo que é uma conversa de parceria, e, ao mesmo tempo, como é que eu posso estar nesse talk show, trazendo para todas as pessoas a chance de mudar um pouquinho a tua história, um pouquinho a tua vida. Então, sejam todas muito bem-vindas e vamos ter, acredito que uma hora antes do jantar, bastante inspiradora, não só para nós, como para as mulheres e as mães e as profissionais que possam estar nos ouvindo nesse momento. Então, para a gente começar, né, eu queria um pouco saber de vocês, né, de mulheres e de profissionais, de como estão vivendo esse momento, também com o olhar de quem é mãe, como um olhar para quem observa a dinâmica familiar. Então, para a gente começar, eu queria ouvir um pouco e também agradecer e parabenizar pelo trabalho, pelos projetos, né, a Célia Reis. Eu queria saber um pouco de como ela vê esse momento, como ela está vendo a dinâmica das famílias e de que forma que ela pode ajudar, ou pelo menos inspirar, as mães, os pais a lidarem com essa situação de um confinamento tão intenso que às vezes cria muitos conflitos e muitas dificuldades. Então, eu queria ouvir a nossa convidada Célia Rim. Célia, pode ligar o seu microfone e contar para nós, né, quem tu é, o que que você faz e o que que você pode nos ajudar. Ok, antes de mais, boa tarde a todos, seja no Brasil, 2 da tarde ou cá. Grata, Mary, pelo convite e, sobretudo, não só por estar contigo, obviamente é sempre um prazer enorme, mas, meu Deus, conseguiste juntar duas outras queridas, a Ana, que, enfim, as três tivemos há muitos anos num retiro maravilhoso e muito intenso e que tenho acompanhado pelas redes sociais, enfim, embora já tenha ido ao Rio algumas vezes, entretanto ainda não tivemos a oportunidade de voltar a estar juntas, e Verónica, que conheci mais recentemente, mas que também considero uma inspiração, portanto fiquei logo muito feliz, não só pelo convite, mas depois quando soube, enfim, com quem estaríamos falando, para além de todos os participantes. Respondendo à tua questão, bom, eu sou essencialmente mulher, sou mediadora de conflitos, também sou advogada, e a forma como olho para este momento, sob um ponto de vista, não sou mãe, e portanto tenho 8 sobrinhos maravilhosos, fantásticos,
uma delas que, não sei se a minha cunhada conseguiu entrar, mas tem 1 ano e, portanto, esta hora é a seguir à sesta dela e eu gostaria muito que ela também estivesse energeticamente connosco. E, portanto, preliminarmente dizer que este talk show trouxe para mim a possibilidade de poder estar também com a minha ancestralidade ou contemporaneidade feminina. Portanto, também estarão em princípio a minha mãe, a minha tia, para além da minha cunhada e da minha sobrinha, o que acho que só pode ser um bom presságio. Bom, este momento, eu olho para ele de um ponto de vista pessoal e de um ponto de vista profissional. De um ponto de vista pessoal, eventualmente tenho a bênção de estar a fazer o confinamento absolutamente confinada à casa e a mim mesma e à minha estrutura interna, e, portanto tem sido extraordinariamente desafiador de um ponto de vista interno, sobretudo. De um ponto de vista externo, enfim, tenho a família, a acompanhar os amigos, por aí fora, mas essencialmente considero uma oportunidade única na minha existência nesta vida para poder efetivamente mudar de vida, ou se quiserem, aprender com esta oportunidade que todos estamos a ter mundialmente. De um ponto de vista profissional, tem sido um desafio e, portanto, para aquelas de vocês, e que são todas mães e mulheres e profissionais e como parceiros, de um ponto de vista profissional, o grande desafio tem sido exatamente nós ganharmos capacidade de viver e conviver, primeiro com os parceiros e depois com os filhos, tão intensamente, 24, quase sobre 24 horas, a maior parte de nós. Isso tem trazido desafios, volto a dizer, de um ponto de vista profissional, é uma preocupação muito enorme, como diz um dos meus sobrinhos mais pequeninos, é uma preocupação com as questões da violência doméstica, e aqui a violência lato sensu, nós estamos obviamente apenas e só, como todas sabemos ou todos sabemos, a falar de violência física. Têm chegado muitas situações de violência emocional e, portanto, do ponto de vista profissional, essa convivência maior com o parceiro e depois essa convivência, para não ocupar muito tempo por agora também, essa convivência mais intensa com os filhos e, no fundo, de alguma forma, enfim, do meu olhar enquanto profissional, redescobrir os filhos. Aqueles que a maioria de nós tem de colocar de manhã cedo no estabelecimento de ensino, ao fim do dia ir buscar, estar ali um bocadinho, e com quem temos um contacto mais próximo, obviamente não somos todas, mas estou a falar na generalidade, mais próximo aos fins de semana e nas férias. E, portanto, desse ponto de vista, tem sido, acredito eu, um desafio. Como tem sido também, acho eu, conseguirmos entender e reconhecer um pouco melhor o trabalho dos professores. Porque dos professores, daqueles que se prestam a disponibilizar-se para, por exemplo, limpar as nossas casas, fazer algumas tarefas que nós, como tu disseste, mulheres, empresárias, empreendedoras, profissionais, etc., via de regra não temos. Eu creio que, no meu olhar, enquanto mediadora, muito isto, conflitos na família ligados a maior tempo e interação com os parceiros e com os filhos, e do ponto de vista, se quisermos mais externo, valorizarmos, reconhecermos atividades e profissões que nem sempre estamos disponíveis para o fazer quando tudo corre sobre rodas, e apenas e muitas vezes só para criticar, como professores, pessoas, enfim, que se têm voluntariado mais ou menos, ou pelo menos que têm arriscado, ou pôr-se mais em risco para que nós tenhamos o lixo retirado, possamos ir fazer compras, etc. Portanto, é um desafio para todos nós e traz, sobretudo, acredito, aprendizagens e lições diferentes para cada um de nós. Ok. Célia, você tocou logo num ponto, para mim, muito importante, que é perceber a realidade das relações e das famílias quando há uma obrigação, né, seja social ou cívica, em estar juntos.
E para algumas histórias, principalmente de violências emocionais, né, dentro da família e violências físicas, a rota de solução é a rota de fuga do sair da porta, né, ir para o seu trabalho, ir para a sua escola. E quando você é cerceado dessa possibilidade, você fica, na verdade, confinado com o seu agressor. Né? E isso cria dificuldade, muitas vezes, né, de como eu vou conviver 24 horas com o meu agressor. Eu não tenho rota de fuga. Isso é algo que é preocupante socialmente, sim, principalmente porque muito da violência doméstica está sempre ligada às mulheres e aos filhos, né, muitas vezes. E que essas mulheres e esses filhos também estão confinados porque não tem a rota de fuga da escola, nem a mulher tem a rota de fuga do trabalho para sair disso. Então, eu imagino que é como se fosse uma caixa, né, lacrada, pronta para explodir. Né? Isso, às vezes, é assustador, quando a gente, na verdade, muitas vezes só olha para o confinamento, para a quarentena, como eu estou impedido de, né, passear, né? Mas, na verdade, não é muito isso, né? Eu estou impedido de passear e eu também estou cerceado da minha possibilidade, da minha fuga diária de muitas histórias conflituosas dentro de casa. É mesmo assustador imaginar isso. E eu consigo pensar numa caixinha, como um prédio, né, com várias bombas lá dentro, que podem explodir a qualquer momento. E isso é assustador. Realmente assustador. Uau, grata pela tua primeira intervenção. Mesmo. Queria ouvir a Verônica, queria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho de como ela está vendo esse momento da quarentena para as mães, né, para as futuras mães, para as recém-mães, que é tudo novo, né? A chegada de um bebê já cria uma entropia dentro de casa, só porque sim, né? Imagino para as mulheres que estão grávidas nesse momento e estão se deparando com várias situações acerca de como vai ocorrer esse parto nesse momento de quarentena. Quer dizer, é um acúmulo de situações energéticas e emocionais que a situação trouxe para todos e que às vezes é pouco visto, né? Como o que a Sarah trouxe, a violência doméstica, fica na sombra um pouquinho, né? Enquanto as pessoas estão simplesmente às vezes reclamando de ai, que chato, eu não consigo ir no café. Ok, você não consegue ir no café, agora tem gente que talvez vai parir daqui a 2 semanas sem saber o que vai acontecer, né? Então, entre você não ir ao café e olhar para essa mulher que está quase parindo, vamos ver aqui realmente aonde que está a bomba mais próxima para explodir. Sim. Verônica, conte para mim. Olá, boa tarde a todas. Mari, eu acho que, antes de mais, eu tenho que te agradecer imenso, porque tu acompanhaste também todos os meus processos e hoje estou aqui graças a ti. Agradeço essencialmente também à Célia, porque já me ajudou também muito. Não conheço a Ana, mas acho que a sinergia é mútua e somos todas mulheres essencialmente. Como tu disseste bem, ter um bebê dentro de casa ou quando já se está grávida num contexto normal, quer seja fora de uma pandemia, e quando um bebê nasce, toda a vida muda. Quer seja ela durante toda a gestação, quer seja ela numa extra-gestação ou num pós-parto. Recentemente, há umas semanas atrás, alguém me dizia, se as pessoas soubessem o que é que vai dentro da casa de um casal no primeiro ano, ninguém tinha filhos. Porque vai o caos, mesmo, vai mesmo o caos. E eu não tinha essa noção. E claro, a Célia faz um trabalho excelente e reporta e ajuda grandes mulheres, como também homens, mas está ali no ponto, na boca, tentar ajudar pessoas que não têm voz, mas numa sinergia normal, ou possivelmente numa casa, vira mesmo o caos, tudo desarruma-se.
Há desarrumação física, há desarrumação emocional, há um bebê que chora, há um parceiro que quer atenção, há uma mulher que ainda não encontrou qual é o seu corpo, qual é a sua identidade, há os sogros a pedir as visitas, há as mães, há os amigos a cobrar, há tudo e para mais. É um bebê, é constante aprendizagem diariamente. Então, hoje, vivendo um pós-parto, estando em quarentena, aquilo que as pessoas podem fazer é essencialmente centrarem-se, procurarem estar com elas, e quem está de fora, ok, agora não conseguem apoiar fisicamente, mas às vezes uma mensagem ou às vezes um telefonema que não seja de cobrança, mas de apoio. Porque são momentos mesmo que todas as mulheres e homens têm grandes preocupações, o que é que vai acontecer? Só que hoje minha maior preocupação é com as mulheres que estão grávidas, estão quase para parir. Eu pude escolher como o meu marido teve comigo. Eu pude escolher quem é que estava comigo no meu parto. Hoje as mulheres estão proibidas disso, por tudo o que aconteceu. Chegam, muitos dos seus direitos são violados, muitas das suas decisões são colocadas de lado. Mulheres que têm o vírus, podem até ser afastadas do seu bebê. Isto é algo que traz muita ansiedade para uma mãe. Ainda por cima, nas últimas semanas, antes de se parir, a mulher, e eu vivi isso na primeira pessoa, eu só queria era sentir a minha filha dentro e fora de mim. Mas, em primeiro lugar, eu tinha medo que o meu marido não estivesse ao meu lado, que a minha amiga ou a minha doula não estivessem comigo. Eu lembro-me que o meu marido, quando me estava a deixar, não é? Eu entrei em trabalho de parto e o hospital tem um estacionamento subterrâneo, e foi durante a madrugada, e ele disse, eu deixo-te à porta e vou ter contigo. Eu disse, não, eu vou contigo ao parque subterrâneo, eu vou contigo e depois vou contigo, porque eu não queria era ficar sozinha. Então eu imagino estas mulheres que sabem que vão parir sozinhas. Então, hoje o meu trabalho, e hoje aquilo que eu convido a todas as mulheres, através das redes sociais e quem vem ter comigo, é fora do caos encontrem o seu equilíbrio dentro delas. Podem entrar dentro de uma sala de partos, com médicos ou com uma parteira, com todas as conjunturas, mas se elas estiverem centradas com elas, se estiverem centradas com o seu corpo, se estiverem conectadas com o seu bebê, tudo vai correr da melhor maneira possível. E nunca vão estar sozinhas. Podem, essencialmente, chamar a sua ancestralidade, a sua energia, porque é a hora das mulheres trazerem cá para fora o poder delas. O poder... Deixa eu perguntar uma coisa, Verônica. Tu trabalha especialmente com as mulheres, fazendo o quê e de que forma? As mulheres que estão grávidas, as mulheres que já tiveram bebês, como é que é essa tua atuação com esse nicho de mulheres grávidas ou pós-parto? Eu trabalho com mulheres grávidas e com mulheres no pós-parto. Nas mulheres grávidas eu tenho um programa, essencialmente, em que todas as semanas eu faço um acompanhamento com elas, em que nós trabalhamos desde o seu roteiro de nascimento, desde os seus traumas, desde os seus medos, a sua conexão com os seus ancestrais. Fazemos um plano de parto, fazemos também uma sessão em que estará também o parceiro, porque aquilo que me tem apercebido e que tem chegado até mim, há muitos parceiros que não apoiam a 100% as mulheres procurarem uma ajuda, um apoio nesta fase. Respondem-lhe mesmo, tu não precisas. Não, é uma fase de mudança. Eu não passei por isso. O meu marido, apesar de poder não entender, mas respeitava e dizia, ok, queres, vai. Ok, queres, vai. Então, este programa, essencialmente durante a gestação, é para a mulher se conectar com o seu bebê, diminuir a sua ansiedade, fazer uma ligação essencialmente para o seu poder, para o seu feminino. E, essencialmente, é ela trazer ao de cima o seu poder de, ok, eu posso nunca ter sido mãe, ou até pode ser o meu quarto filho, porque todas as experiências são diferentes.
mas eu vou saber ser mãe. Eu sei ser mãe, eu sei qual é a melhor, eu sei ser a melhor mãe para este bebê que vem aqui. Então, dentro da gestação, essa tua abordagem é uma abordagem terapêutica, porque tu tem de base que formação profissional? Tirando a minha parte profissional de marketing, que não tem nada a ver, mas eu sou consteladora, sou renascedora e neste momento sou estudante de psicoterapia somática. Então, eu junto tudo o que eu já fiz, não é? Todas as psicoterapias integrativas e, essencialmente, quando eu me sento com uma mãe, ou neste caso, quando agora é frente a frente, aquilo que eu faço é trazer a mim todos os meus ensinamentos e principalmente a minha experiência pessoal também. Como mentora, não é? Eu também coloco, ok, eu passei por isto, então se eu conseguir suportar isto e ultrapassar isto, tu também vais conseguir. Então, essencialmente, eu trago para elas uma aprendizagem, mas também uma forma delas se transformarem, delas se autocurarem. Porque há muito medo hoje. Nisto é que eu acho que muitas pessoas vão pensar, vamos mais lá, né? Daqui a pouco. Deixa eu ouvir a Ana. Ana, grata por tu estar vindo, né? Estar aqui do outro lado do oceano. Super feliz de ter aceito esse convite, trazer um pouquinho da energia do meu Rio de Janeiro para esse talk show hoje, assim, top. Não falta uma água de coco e um sambinho. Assim, muito legal você ter aceito esse convite. E a Ana foi convidada por mim, né, para vir para cá, porque eu fiquei muito impactada quando eu li um post da Ana falando da dinâmica da rotina dela. E ao ler aquilo, eu pensei, nossa, quantas mulheres vivem isso e não conseguem escrever e descrever tão bem. Porque depois que eu li, eu tinha a emoção e quase o cansaço de toda aquela descrição e pensei, ufa, né? Realmente nós somos muito grandiosas, porque não é qualquer um que vive aquilo e no final ainda está linda, formosa e diz, ok, adoro o meu trabalho, somos nós. Eu falei, Ana Vidal precisa vir aqui falar conosco nesse talk show. Acho que seria muito interessante para outras mulheres te ouvirem. Me conta. Mari! Fala de ti, me conta. Que bom que eu tô aqui. Obrigada pelo convite. Eu tô adorando ver a Célia, que já veio para o Rio várias vezes. E nunca a gente consegue se ver. Verônica, prazer. Como nós temos coisas em comum, eu também sou renascedora, também sou consteladora familiar, sou coach. E eu queria abrir aqui, eu acho que eu vou abrir, sou empreendedora também, sou infoprodutora, tenho cursos online, onde eu ajudo mulheres com autoestima. Eu falo que eu gosto, assim, o meu objetivo final é ajudar as mulheres, a maioria são mulheres, né? Não é que eu não atenda homens, mas meu público, assim, maior é de mulheres, a terem uma prosperidade existencial, né? A partir de um alinhamento espiritual e material. Ou seja, a primeira coisa que a gente se pergunta nos trabalhos todos que eu faço é assim, qual é a minha missão, qual é a missão da minha existência? E isso não é exatamente o trabalho, né? Eu acho que a missão da nossa existência é ser quem a gente é. Então, tudo que a gente vai limpando no meio desse caminho que impede a gente de ser quem a gente é, como uma peça fundamental nesse mundo, né? Com certeza a voz de cada uma de nós aqui, cada uma de nós falou alguma coisa que vai ajudar uma outra mulher, uma outra família, eu tenho certeza. E que só eu poderia dizer, que só a Marinélia poderia dizer, que só a Verônica poderia dizer, e só a Célia poderia dizer, ninguém mais no mundo. Então, quando eu sou quem eu sou, eu viro essa contribuição imensa na vida de todas as pessoas que me cercam e que me ouvem. Você quer que eu leia o texto que eu escrevi? Do jeito que eu escrevi? Mari, Quero. Eu abri aqui atrás. Eu quero, acho que eu sou... Então tá, eu vou ler exatamente como eu escrevi, com a sensação. Eu botei uma foto minha segurando uma sálvia branca com a unha toda descascada. E eu botei quarentenar. E aí eu botei quarentena day
interrogações que eu já não sei mais em que day que a gente tá mesmo, gente. Não tenho a menor ideia. Então eu botei assim: acorda cedo, tô cansada, que puta dor na cervical, tenho uma live às 7h30, pula da cama, toma banho, surta, bebe água, medita, contribui fazendo live, surta, reza muito, reconhece que pra si tá até fácil. Respira, tenta trabalhar com o filho gritando no ouvido, para tudo, dá atenção pro filho, surta, larga o filho com alguém para ficar sozinha, acende uma sálvia branca, reza, reza, reza. Medita, trabalha 15 minutos sem interrupções, se sente grata por ter tudo que precisa. Cozinha, dá comida pro filho, acolhe uma amiga que surtou, se joga no chão, pensa na vida, reza, reza, reza. Lê uma página de um livro, corre para trabalhar mais, descobre uma sombra que precisa ser curada, topa, desiste de curar a dor na cervical com reiki, toma um remédio. Pega sol na varanda, chora, trabalha, 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 agradece. Chora de gratidão. Dança a playlist que gera energia. Acredita no mundo novo, fala eu te amo pro filho, faz planos pro futuro. Escreve um post que vai dar esperança para muita gente, reza, recebe uma sessão de coaching, se olha no espelho e verifica que parece que saiu de uma guerra. Prende o cabelo e trabalha. Atende clientes e se orgulha delas. Se orgulha de si. Sorri. Reza. Que honra estar viva logo agora. Não dorme, desmaia. E por aí, como você está quarentenando? Fantástico. Até eu canso de ler essa rotina doida, gente. Que é a única possível agora, né? Por aqui, o que eu tenho feito, Mari, tô totalmente conectada com a história da violência doméstica, né? E pensando agora em todas essas questões das mulheres, das mulheres que estão grávidas, eu tenho uma prima muito querida que vai ter neném agora também, mês que vem, já me preocupei com isso. E eu acho que o que surge muito assim em relação a nós mulheres é esse excesso de... Eu não sei como é isso aí em Portugal, mas aqui no Brasil as mulheres ainda estão muito sobrecarregadas de funções que deveriam sim ser divididas, né? Então, e sempre com essa sensação muito grande de, meu Deus, eu não estou dando conta de tudo. E o que eu sempre falo para essas mulheres é, mas você não precisa dar conta de tudo. Você não tem que fazer, nem na vida, muito menos nesse momento de confinamento. Você não precisa dar conta de tudo. Tá tudo bem estar tudo muito louco, porque esse momento é assim mesmo. Por exemplo, eu costumo trabalhar, sei lá, 10 horas por dia. Meu filho fica na creche lá, não sei quantas horas, já nem lembro mais quantas horas ele fica. Fica na escola, tal, faz atividade física e eu trabalho bastante. Eu não estou conseguindo trabalhar mais do que 4 horas por dia, por exemplo, nesse momento. E aí, eu passei várias semanas muito angustiada com isso. Todos esses surtos aí que eu li no meu post era da angústia, não do medo do que está acontecendo no mundo, mas assim, da angústia de não estar conseguindo produzir tudo que eu preciso produzir, inclusive para fazer dinheiro, inclusive para movimentar tudo isso que eu faço. E aí, é claro que se você continua fazendo as práticas, né, meditando, se perguntando e chegando nesse lugar de entrega e de só se ocupar com o que está no seu controle, eu vou chegar a que conclusão? Eu vou ter que trabalhar realmente só 4 horas por dia, se for o caso. Eu tentei, por exemplo, acordar muito mais cedo, que é uma coisa que eu sempre fiz antes dele acordar, né? Para trabalhar. Eu não sei explicar muito bem porque eu não estou conseguindo acordar muito mais cedo do que ele. Eu não consigo. Eu tô com um cansaço excessivo, assim, físico mesmo cuidando da minha saúde, mesmo meditando, mesmo me alimentando bem. Então, eu sinto, né, que a gente precisa, né, eu sempre falo pra gente trazer essa espiritualidade para a prática, né? Esse é um grande momento da gente experimentar o que funciona, a espiritualidade na prática, né? A espiritualidade, quando a gente está num retiro, é muito fácil. Então, o que é a espiritualidade do todo dia? É eu chegar e falar, cara, isso aqui eu não controlo mesmo. Eu não posso me ocupar, nem me preocupar com isso, porque isso não está no meu controle, não está nas minhas mãos. Eu não tenho como fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Estou dando o meu melhor. E às vezes o nosso melhor é se jogar no chão, chorar um pouco, rezar, meditar e dar o nosso melhor pra gente mesmo e para todas as pessoas, né? Ainda mais porque
essa história da gente estar realmente o dia inteiro com nossos filhos, né? Que é uma realidade diferente para muita gente. Para mim, estar o tempo todo é diferente. Como, né, Mari, do Curso em Milagres, na presença do amor, tudo que não é amor afora para ser curado. Então tá tudo aflorando, gente. Todas as sombras estão aparecendo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E aí, o que eu tô... O que as minhas clientes estão trazendo muito? Raiva. As pessoas estão sentindo muita raiva. Eu até gravei uma meditação de raiva para lidar com essa raiva. Por quê? É tudo muito jogado realmente para fora, para baixo do tapete. A gente não tem nem tempo de olhar para isso. E muitas, com essa história da inteligência emocional, as pessoas confundem, às vezes, o gerenciamento das emoções com não sentir certas emoções, né? Principalmente se você foi criada num ambiente onde você não tinha autorização de sentir raiva, por exemplo. Né? Então eu percebo que tá muita raiva aparecendo, muita raiva. E a gente precisa deixar essa raiva vir, né? Para que a gente possa curar essa raiva. E o teu filho tem quantos anos agora, Ana? O Gael vai fazer 4 anos em julho. E eu tenho a Bia, que tem 19 também. Sim. E os dois estão em casa? Os dois estão em casa. Todo mundo em casa. Totalmente em casa, 24. E o Gael não é uma criança que você põe ali e fica nas atividades dele, não. Ele gosta o tempo todo de estar com a gente, estar perto, conversar, da gente participar. Normal, né? Uma criança normal. Sim. Normal. E aí é isso, sabe? E aí eu tô fazendo o melhor e eu acho que as pessoas têm que... A gente precisa ter essa frase, sabe? Cola um post-it no computador, cola um post-it no banheiro. Eu não preciso dar conta de tudo. Tá tudo bem. Sim. Né? A gente, como mulher, a gente tem essa... A gente tem essa cobrança interna, né, em dar conta de tudo, que se manifesta numa cobrança muitas vezes externa. Sim. Né? E eu, né, como profissional, acho que todos nós que temos filhos nos identificamos com essa dinâmica. E eu observei particularmente algo muito interessante em mim, que foi fazer as minhas práticas. Né? Eu tenho meditado coisas que eu não fazia antes. Não fazia. Eu não tinha tempo de introduzir, eu dizia que não tinha tempo de introduzir as minhas práticas com a frequência que eu gostaria. E agora elas estão aqui. E eu identifico claramente que são as minhas práticas que me mantêm centrada nessa loucura das 24 horas. É isso. Porque eu, particularmente, já trabalhava em casa há muito tempo. Agora, uma coisa é eu trabalhar em casa, às 9 horas, todo mundo ir para a rua, e eu pensar, agora começa o meu dia. Né? Eu tomo meu banho, sento e fecho o computador, vejo o que eu tenho que fazer, faço as minhas consultas, dou aula dos meus programas, assisto as minhas aulas dos programas que eu quero, né? E o dia vai. E eu comecei a me dar conta disso quando eu vi que eu tinha trabalhos que colavam um no outro. Tipo, um começava às 11 da manhã, acabava 1 hora, e 1 hora começava outra, acabava às 3. E aí eu falava, Ana Beatriz tem que almoçar. Eu não almoçava às vezes, era beleza. Eu saía de uma aula que era minha, comendo alguma coisa, e entrava nos meus cursos, tipo, tranquilo. Agora, a miúda tem que comer, né? Então. E aí eu pensei, caramba, parece que é tudo igual, mas não é tudo igual. E aí começou essa dinâmica. Para ela comer na hora do almoço, isso significa que no dia anterior eu tenho que pensar no almoço. Que era algo que não fazia parte do meu universo de segunda a sexta. Eu tenho que pensar no almoço, porque ela almoçava, graças a Deus, na escola. Então, perfeito. E depois a gente começou a ter que gerir
os trabalhos de casa, da escola que vieram trabalho para casa, então eu tinha que colocá-la para estudar, que tinha trabalhos para concluir. A dança tinha trabalho, ela tinha aula de videoconferência de dança, então eu tinha que colocar ela em frente ao computador, arrumar ela toda. E pensei, caraca, como é que vai ser isso tudo? É isso, né? E trouxe, logicamente, para todas nós uma necessidade de se ver dentro da realidade de profissional, de mãe e de mulher, sem ter rota de fuga. Porque não tinha rota de fuga. Não tinha, deixa tu para lá e vou para o trabalho e depois passa. Não. Vamos ficar aqui o dia todo, com todas as questões, ninguém pode para lugar nenhum. Ô, Mari. Ano atrás da história do curso em Milagre, é mesmo isso. A sombra vem lindamente dizendo, lembra de mim? Estou aqui. Sabe o que eu acho mais lindo? Lembra, né? Sempre que ela estava lá. O que eu acho mais lindo é que todas as pessoas que relatam, como esse seu relato agora, como o meu relato, eu vou dizer o porquê. É muito lindo como o universo, ele te leva para o caminho do teu desejo, do teu sonho e da tua evolução. E não... são só os caminhos, né, para esse final. Por exemplo, você estava precisando meditar. Como é que você ficava 6 horas ali, entre uma coisa e outra, sem dar uma pausa, até para limpar a mente um pouquinho? Olha, ele te trouxe essa oportunidade. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, que eu passei, criei a minha filha à distância, porque eu trabalhava na aviação, eu desejei muito que o meu próximo filho, que eu já sabia, que inclusive o Gael também é filho daquele retiro, né? Porque eu estava 2 anos tentando engravidar. É verdade. E aí eu voltei e engravidei na semana seguinte. Eu já sabia que eu queria criar... eu quero trabalhar em casa para ficar perto do meu filho. E assim, eu nem sabia como era trabalhar em casa perto do meu filho, porque eu fico com ele de manhã, eu fiz essa opção, e 11 horas geralmente ele vai para a escola. Mas assim, eu quis tanto isso, eu nem sabia como era. Olha aqui, eu tendo essa oportunidade de aprender a fazer uma coisa que eu tanto desejei. Olha os presentes que eu tô ganhando. A outra pessoa tá ali rezando todo dia, meu Deus do céu, meu casamento tá muito ruim, eu quero melhorar meu casamento. Não vai ser como um pozinho mágico caindo na sua cabeça. Agora você vai ter que resolver. Você está dentro de casa, você vai ter que resolver. Você está recebendo esse presente, essa oportunidade. Minha saúde não tá boa, eu tô assim... Olha, agora você vai ter que pensar nisso o dia inteiro. Você vai ter que se olhar no espelho, você vai ter que perceber que você está se alimentando muito mal, você vai ter que, de repente, fazer um movimento de cozinhar mais. Minhas finanças, nossa, minha empresa não vai sobreviver aqui esse mês sem eu fazer dinheiro, menos dinheiro. Então, você precisa olhar para isso. Então, eu acho assim, que é lindo da gente ver. Uma cliente minha que trouxe muito essa questão da raiva, ela se separou há 1 ano, mais ou menos, e ainda tá... E já deseja. Ela fala, cara, eu quero ir para um relacionamento saudável, eu quero conhecer uma pessoa. Eu falei... E aí apareceu muita raiva ainda desse relacionamento passado. Eu falei, como você vai ter um relacionamento saudável se você não limpar mesmo essa história? Olha, deixa essa raiva vir, você ainda sente tudo isso. Não é verdade que isso já estava curado. Então... o universo está te levando para onde você quer. Porque para você ter um relacionamento saudável, você vai ter que limpar essa história aqui. Então, eu acho que todos nós estamos recebendo essa oportunidade e, às vezes, isso aparece de uma maneira muito adoecida. Como, por exemplo, a gente sabe, com a violência doméstica, com a falta de paciência, com as brigas, com tantos divórcios acontecendo, tanta coisa. Mas eu tenho uma crença de que eu sei menos que o universo sobre qualquer coisa. Então, assim, eu tô confiando que isso realmente é incrível para a vida de todos nós. Tudo que está acontecendo é bom para todos nós. É bom para o nosso planeta, é bom para todos os seres humanos, para todos os seres vivos, é bom para todo mundo, porque eu não consigo entender exatamente por quê, mas eu confio. E essa conexão com essa força maior, com essa confiança, que eu faço, vocês viram aqui naquele texto lá caótico, eu botei várias vezes por dia, rezo, medito, rezo, respiro, né? Buscando isso, quando eu me perco. É sempre parando e buscando. É uma prática espiritual mesmo, de falar, cara, não tô entendendo isso, mas deixa eu voltar aqui a me conectar para eu me sentir amparada pelo universo o tempo inteiro, mesmo que eu não esteja entendendo nada que está acontecendo. E eu acredito mesmo nisso, né? Que nós
nós viemos fazendo um caminho para passar por isso. O que eu sinto, e que, né, deve ser algo que algumas de vocês também identificam, é que nós fomos, de alguma forma, e quando eu digo nós, tá? Não é algo nós três, tá? É nós, graças a Deus, é uma galera bem grande já, né? Que foi meio que preparado para esse momento, para ter o mínimo de ferramenta para lidar com isso. Com certeza. É uma preparação de muitos anos. Quando eu olho para trás, por exemplo, o meu percurso, caramba, são muitos anos. Mas ninguém me disse, eu estou te ensinando isso, porque daqui a 25 anos, daqui a 30 anos, isso vai ser útil. Boa, ninguém me disse isso. Só que a verdade é que uma coisa é ter esses 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos num caminho de busca. Outra coisa é, nesse momento, não ter feito caminho nenhum. E aí deve dar vontade de bater com a cabeça na parede. Porque não fez caminho. Foi convidado, né? A gente vai sendo convidado. Abre umas portinhas, uma janela, uma bandeira, e a gente fala... Agora, quem não fez caminho nenhum... E quando eu falo caminho, vocês sabem disso, né? Porque vocês já fizeram algumas coisas comigo. Eu não estou falando de caminho religioso, estou falando de caminho para dentro de si. Sim, sim. Para olhar, né, as ranhas, as coisinhas, as teias de aranha, o que a gente tem dentro. Para começar a olhar e dizer, eu sei o que eu faço quando precisar fazer uma faxina. Eu sei. Faço menos do que eu deveria, tá bem? Mas sei o que usar para fazer. Na hora que a história aperta, eu sei para onde eu vou. Agora, quem não tem isso? E quando a Célia trouxe a dinâmica da família e os conflitos, eu imagino, Célia, me corrija se eu estiver errada, eu imagino que muitas pessoas que chegam à frente dela e que ela, né, acolhe, não fez caminho. E aí a gente fala com essas pessoas do quê? Né? Centra essas pessoas aonde? Estrutura elas aonde? Como é que tu faz? Me fala disso. Olha, Mary, estou absolutamente alinhada com aquilo que vocês as três também têm trazido, em especial com o que tu trouxeste, como tu disseste agora, dessa convocação para fazer esse caminho de dentro para fora. De facto, é a única mudança possível, da minha perspectiva, obviamente, de dentro para fora. Então, como é que nós fazemos perante um conflito? E eu queria aqui trazer um outro ponto, não só o da violência doméstica, mas outro muito importante, que tem sido gerador também de uma maior conflitualidade em tempos de convida, já era antes, que é a de crianças cujos pais não estão juntos. E este momento também tem... Ai, é verdade. Pois é que não é só... Sim, ainda tem isso, as crianças ficam... Essa tem sido a demanda diária, a demanda ou pedido diário de como é que nós podemos dar um suporte, um apoio e às crianças, o meu foco é sempre as crianças, enfim, obviamente tem a ver com a minha própria história de vida, o meu foco é as crianças que olham para aqueles dois adultos sem seguramente perceberem o que é que está a acontecer para, enfim, se gerarem situações que se geravam já antes da pandemia e continuam a ocorrer agora. Isso é muito importante, procurando responder à tua questão, muito importante para mim, que é o que é que nós, mediadores, fazemos, não é? E às vezes pensa-se que nós temos alguma varinha mágica, como o Harry Potter ou qualquer outro ser místico, não, porque místicos acredito que somos todos, mas outro ser imaginário, portanto nós vamos conseguir com uma varinha que tudo se resolva. E de facto não é assim. E não é assim porque, primeiro, tem que haver, se as pessoas já tiverem feito um caminho antes, acredito eu, sinto eu, que é muito mais suave para os próprios e para mim muito mais facilitador da minha intervenção, se quisermos.
Agora, a esmagadora maioria, pelo menos dos que chegam a esta fase, e quando digo esta fase é a mediação, é aí que eu estou focada, não fez esse caminho, e se o fez está numa situação particular, exigência pessoal, que leva a que algumas vezes, não é que perca as ferramentas, mas não as utilize. Então, para nós podermos fazer esse caminho, facilita se já tivermos feito anteriormente, e essa reflexão interna. Como a esmagadora maioria não faz, então a convocação primeira é nós realmente convidarmos a fazerem uma reflexão individual sobre a sua corresponsabilidade na manifestação do conflito e na manutenção do mesmo. Obviamente, estou a simplificar ao máximo para não, enfim, amassar-vos. E, por outro lado, após fazer essa reflexão, primeiro interna, poder olhar para a dinâmica da relação com o outro e poder perceber o que é que, em que momento há esse contributo, essa corresponsabilidade, e o que é possível, olhando para a dinâmica, procurando de uma forma objetivar a subjetividade desse olhar, em que é que podemos fazer ou introduzir alterações. E às vezes são pequenas coisinhas, vamos de pequeno, voltamos a subir as escadas, voltamos não, desculpem, isto foi numa, com as minhas alunas da pós-graduação, foi na live anterior, desculpem. Estou doida já, são parentes, desculpem, bom, para aquelas que vocês me conhecem sabem, eu não cozinho. E esta pandemia tem feito de mim não pensar no almoço, Mary, mas começar a fazer o almoço e o jantar tem sido, ainda antes agora fui temperar para fazer o jantar, portanto tem sido maravilhoso desse ponto de vista. Então, voltando, não é subir as escadas todas de uma vez, são aqueles pequenos passos, às vezes coisinhas muito que nos parecem muito simples do ponto de vista do observador externo, mas que têm muita influência naquela dinâmica e que permitem, volto, atender às necessidades dos filhos, essencialmente. Então, esta proposta, que é uma proposta de alteração de paradigma, de colocar em causa algumas crenças, de poder fazer este caminho de dentro para fora, é um caminho que demora tempo, como nós todas sabemos. É um caminho que exige disponibilidade, vontade e de back and forwards, não é? Ou se quiserem forwards and back, ou seja, vamos para trás e para a frente. Então, é um caminho que demora normalmente algumas sessões, alguns meses, e que agora, para nos centrarmos neste momento do Convida, que agora é feito de uma forma também mais, de alguma forma acelerada, porque é feito online, com as dificuldades próprias que já aqui referimos e que vocês também já referiram, que é ter um espaço em que possam estar mais do que 15 minutos a trabalhar, como há pouco dizia a Ana, sem que venham os meninos, sem que ouçam, sobretudo no caso em que os progenitores estão, obviamente, que é os que eu trabalho, não é? Em que os progenitores estão separados ou em que estão em casa, mas que há um clima de agressão e que não há pontos de fuga. Então é um trabalho que demora tempo, que exige vários recursos. Eu nunca cheguei a ser e a fazer o percurso para terapeuta holística, nem para terapeuta, ponto, mas enfim, procuro utilizar na mediação também outras ferramentas que não sejam essencialmente ferramentas de resolução de conflitos, se quiseres. Então, enfim, é um desafio para mim sempre e é sobretudo uma disponibilidade para escutar várias histórias de vida quando nós próprios temos a nossa própria história de vida e quando bate no nosso roteiro, quando bate na nossa criança, enfim, que é mais o que me pega, é sempre a minha criança ferida, e por isso é uma atividade que eu amo fazer, que me desafia todos os dias e que me tem permitido fazer esse caminho também e trazido sempre para dentro de mim mesma. Acho que é isto. Célia, deixa eu te fazer uma pergunta, ou duas. Primeiro
nesse momento, né, de quarentena, os casais separados que têm guarda partilhada, como faz? Olha, Primeira pergunta. então, tem sido difícil, porque num determinado momento as crianças ficaram na residência de um deles e, portanto, por questões enfim, de segurança, de saúde, não foi possível, na maior parte dos casos que eu conheço, transitar entre casas. E isso gerou primeiro também Uau. muita raiva, como a Ana estava a dizer há pouco, frustração, reavivou, desculpa, ou acentuou muitas das feridas daquela relação e da própria pessoa e, portanto, ativou tudo isso e tivemos reações várias. Enfim, aquilo que temos procurado de alguma forma é olhar sempre para a criança, para o adolescente, e perceber aquela circunstância em concreto, se é possível, por exemplo, há situações que são menores, mas em que continuam a transitar de casa em casa, ou seja, um dos progenitores vai buscar, vai levar, e portanto só estão nas duas casas, e portanto é só o espaço de saída de uma casa para a outra, mas são menos do que as situações em que acabou por ficar com um dos progenitores e que o outro mantém o contacto por esta via que nós estamos aqui a ter, porque escolheram ainda assim reduzir ao máximo o risco de poder contrair o vírus, e estão, nesses casos, há uma tensão e uma ansiedade de que esta quarentena, este confinamento termine para se poder retomar uma certa normalidade, sendo que eu acredito que o mundo não vai ser, acredito e desejo que o mundo não vai ser o mesmo, e eu quero muito que o meu mundo não seja mais o mesmo que o do dia 13 de março, no nosso caso, mais ou menos, de 2020. É verdade, é verdade. Outra pergunta que a Joana colocou aqui no chat, que era se tu tem alguma dica, né, para dar para casais que estão nesse momento separados e têm filhos e nessa história toda. Porque alguns têm guarda partilhada, outros não têm, não é? Bom, não falámos desses casos, porque Exato. aqueles que têm residência alternada têm, via de regra, já um oleamento nas questões que permite que neste momento, eventualmente, eventualmente, que consigam encontrar de facto estas opções que têm variado, pelo menos dos casos que eu tenho, têm variado entre casa a casa, portanto, porta a porta, ou ficar confinada numa casa com ligações diárias e frequentes com os filhos. Alguns até fazem, achei muita graça de falar da dança da Ana Beatriz, porque alguns conseguem remotamente acompanhar nessas atividades ou nos estudos. Aliás, agora vai voltar a telescola, também será interessante perceber como é que os dois progenitores podem contribuir, por aí vamos. Coisa mais difícil, ou situação mais difícil, é nas situações em que não há residência alternada. Se entre eles estiver tudo ok, ótimo, mas, enfim, eu só trabalho nas patologias e, portanto, ou na maior parte das patologias. Patologia no sentido quando o conflito se manifesta e há dificuldade em por si mesmos o resolverem, enfim, não há nenhuma patologia no sentido técnico da questão. Mas nessas situações isto tem agravado bastante o conflito, tem agravado bastante a sensação, normalmente, do progenitor pai, de que os filhos estão a ser afastados dele, que está a ser impedida o seu contacto com os filhos, o seu acompanhamento, a informação. Depois estes meios são ótimos, mas muitas vezes não permitem uma certa privacidade que o progenitor que não está diariamente com os filhos deseja, que os próprios filhos, da minha experiência de falar com crianças e adolescentes, também desejam. E, portanto, tem escalado muito o conflito nestas situações. Temos conseguido fazer sessões, eu, pelo menos nos casos que acompanho, sessões individuais com um e com o outro, procurando encontrar alguns, lá está, pequenos
passinhos que, sei lá, sejam, por exemplo, não atende a videochamada e fica sozinho com o pai ou a mãe do outro lado, via de regra, volto a dizer, o pai, durante 5, 10 minutos e, portanto, depois aparece a mãe para, enfim, para terminar a chamada ou qualquer coisa. Isto parece uma coisa, mais vezes, óbvia, natural. Quando nós estamos numa situação de conflito, é muito difícil. E há outras situações em que os filhos estavam de fim de semana com um dos progenitores e esse progenitor acabou por não levar a criança para o seu local habitual, e também tenho situações dessas e, portanto, houve necessidade de alguns pais, neste caso mais mães, fazerem queixa para que o progenitor seja obrigado a entregar o filho, etc, etc. Entregar o filho, que é como quem diz, eu odeio esta terminologia, é habitual, mas eu odeio, acho que não é nenhuma mercadoria, a que o filho possa regressar ao local onde reside habitualmente. Portanto, tem sido muito exigente do ponto de vista da família e dos conflitos familiares, sem dúvida. Ok. Eu sinto que o que a gente diz, Célia, desculpa. Desculpa, é que a Susana tem que pôr os óculos. Também estava a fazer uma pergunta no chat, exato. Sim. Ela disse que, no meu caso, o pai queria ficar com eles nas férias, mas eu não permiti, por questão de saúde. Mas torna-se difícil tratar de tudo sozinha, que acaba sendo uma dualidade, né? Exatamente. Ela me ajudava que o pai ficasse com ele, mas eu não permiti por um motivo de saúde e acaba me sobrecarregando. A minha própria escolha acaba me pesando mais do que normalmente seria. Escolhas, né? Escolhas, é mesmo isso. Eu sinto que nesse momento, todas as situações não harmoniosas vieram ao de cima, né? Que, como a Ana falou, né? As nossas sombras, todas elas vieram ao de cima, para nos dar chance da gente encontrar um outro equilíbrio, uma outra forma de estar. Só que nós, e eu falo por mim, né? Eu não sou utópica, né? Eu não sou aquela pessoa que viaja na maionese, que digo, ok, sim, sim. Não, eu percebo que é uma exigência. Tá? É uma exigência do momento, o processo de transmutação. É uma exigência. Algumas pessoas estão conseguindo levar isso mais facilmente, outras não. Mas é exigente para todos. E é lógico, quando a gente olha o do outro, pensa, né? Mas a Célia disse que agora começou a cozinhar. Bobagem, só cozinhar. Né? Mas é sair todo mundo da sua zona de conforto. É isso. Que é tudo aquilo que funcionava, não funciona mais. Ou não funciona mais da mesma forma. Para a gente encontrar um outro ponto de encontro. Uma com a cozinha, outra com o companheiro, outra com o filho, outra com o trabalho. Encontrar um outro ponto de encontro lá na frente. Por isso eu digo muito para as pessoas quando elas dizem, mas as coisas vão mudar, mas eu acredito que vai voltar a ser tudo igual. Eu falo, não vai voltar a ser tudo igual. Esqueça. Nada mais vai ficar como antes. Esqueça. E se eu ainda estou apegado com a forma que vibrava antes, mesmo sendo uma coisa boa, esqueça que aquela forma também já não vai existir mais. Vai ter que se reinventar e encontrar outra coisa boa. E isso, às vezes, é, né, tipo, assustador em vários aspectos. Porque tem coisas que funcionavam e que eram boas. Mas a gente vai ter que se reinventar para funcionar de outra forma. E como eu acredito que as mulheres são o eixo, né, o eixo emocional da casa, é muito provável que todas estejam muito sobrecarregadas. E não só as mulheres, como alguns homens muito femininos também estão sobrecarregados. Porque é o arquétipo do feminino que traz esse equilíbrio, nessa junção de todas as peças. Só que esse arquétipo do feminino pode estar em algum homem dentro de casa. E vê-se o cansaço, né, muitas vezes, porque tem que dar conta de várias coisas emocionais. Então, eu sinto que o momento é a gente perceber o caminho que a gente fez, as ferramentas que a gente já tem,
e o suporte que a gente já criou para utilizar nesse momento. Pode passar, pai e criança. É mesmo isso, né? É que caminho a gente já trilhou? O que a gente já construiu que nesse momento vai ser fundamental para a gente estar em paz? E aí a gente vai ter que mexer nas nossos, sei lá, nos nossos apontamentos, nas nossas técnicas internas que a gente não usa nunca mais, na sabedoria ancestral. A Ana fala isso quando ela fala nesse pôster, que é buscar suporte para viver isso do jeito que está, para que a gente saia de lá transformado. E eu acho que isso é muito a inspiração que a gente pode trazer às mulheres, porque nós precisamos ser apoiadas de alguma forma para viver uma história diferente. Algumas pessoas comentaram, mas já vivenciamos coisas parecidas, né? Já vivenciamos a peste negra, né? E eu falo, nós já vivenciamos tudo. Nunca vivenciamos isso. Nunca. Nunca vivenciamos isso. Por isso é novo, por isso é assustador. Nunca vivenciamos isso. Nunca vivenciamos isso com essa velocidade de comunicação. Nunca vivenciamos isso com uma restrição de coisas que nós dávamos como certo. Nunca vivenciamos isso. Tiraram-nos coisas que nós achávamos que eram bem adquiridos. E a gente percebe que não é. Que é conquistado todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Hoje uma cliente me perguntou como eu faço um atendimento por videoconferência. Como é que eu faço isso? Quando eu ajudei essa cliente há uns anos atrás, eu formei essa profissional, eu não ensinei para ela como ela trabalharia por videoconferência. E ela tem toda a técnica e pensou, ok, eu tenho essa técnica, como é que eu aplico hoje? É muito lindo que tu me ensinou lá atrás, mas e hoje? No aqui e agora, como é que eu faço com isso? Fala, ok, eu também me reinventei. Então, vou te dizer o que eu faço. Faz assim, faz assim, faz assim que funciona. É isso. Então, eu acho que, como a Joana perguntou, como é que faz, né, para os casais separados? Como é que faz para casais que têm uma relação complicada? Como é que faz? É assim. Como é que faz para a mãe que tem filho e que não vai mais para a escola? Como é que faz? Então, eu sinto que quanto mais a gente, nesse momento, nos abrirmos e dizer eu quero aprender, mais chance a gente tem de levar esse momento com facilidade. Porque é um momento de grande aprendizado. Sobre mim, sobre a vida, sobre o outro, sobre o todo. É um momento de aprendizado. Só que só aprende quem quer. Quem acha que já sabe tudo, nesse momento está assustadíssimo. Porque aquilo que sabia já não cabe mais. E dizer agora como é que eu faço, como é que eu me vejo nesse momento. Por isso, quando a Verônica fala sobre as mulheres grávidas, isso a mim toca muito, porque eu penso como o processo gestacional é um contínuo, um processo que tem um desfecho, né? Que é o tal do nascimento. Então, a gente passa os 9 meses esperando aquele dia chegar. Só que elas nem sabem como aquele dia vai acontecer, não é nem porque elas não sabem como vai ser o parto. É porque elas nem sabem como é que vai estar a sociedade naquele momento. É muita insegurança. Verônica, diz para mim, o que tu diz para essas mulheres que estão olhando para frente e dizendo, meu Deus, como vai ser quando meu bebê nascer? O que tu diz para elas? Essencialmente, aquilo que eu digo a elas é para elas... Há aqui duas questões que eu ainda vejo. Há mulheres que ainda estão desligadas, que são essas pessoas, infelizmente, como a Célia, como a Ana, iam dizendo que ainda não começaram o percurso, então agora foram levadas nesta onda do tsunami e estão a acordar.
não é? E tenho mulheres que já foram fazendo alguns processos ao longo de toda a vida, prepararam-se ao longo de toda a gestação, ou então neste momento estão a ir buscar todos esses recursos internos que foram adquirindo ao longo dos anos. Pronto. Então, as mulheres que até hoje nunca fizeram qualquer conexão com elas, que para elas a gravidez é uma coisa normal, que chega-se ali ao hospital e vai-se parir e a vida continua toda normal, toda igual, porque eu também tenho esse tipo de mulheres, a grande maioria eu não atendo por norma esse tipo de mulheres. As mulheres não vêm até mim, ou então se vêm é toque e foge, pronto. Então, as minhas mulheres que vêm e que vêm com aquilo que tu me perguntavas, que é, dá-me uma solução. Eu não tenho solução, não tenho a tal varinha mágica, não é? Aquilo que eu digo é, procurem os vossos recursos internos, façam uma boa prática meditativa, tipo, procurem vocês encontrarem o vosso lugar seguro, criem-no, conectem-se com as vossas ancestrais, conectem-se com o vosso mestre, conectem-se com a força que existe em vocês, dentro de vocês. Daí, desde que nós estamos em quarentena, eu lancei uma meditação online gratuita para mães grávidas. E elas vêm como pipocas a saltar. E é mesmo porque, e nota-se mesmo que todas elas que vêm até mim é porque elas têm, para essa meditação que é semanal, por acaso aconteceu hoje de manhã, elas vêm porque já começaram o seu trabalho lá atrás. Já, de uma forma ou de outra, já plantaram a sua semente lá atrás, já ouviram falar de qualquer coisa. Pronto, então elas vêm e vão tentar encontrar um ponto centrado nelas, para que quando surgir a hora do parto, em que elas vão estar completamente sozinhas, elas digam, não, eu afinal não estou sozinhas. E que elas vivam apenas um caos, que é o caos apenas de, ok, da sala de partos, com as parteiras a viverem toda aquela intensidade de medo e por causa do vírus, porque temos que pensar que aqueles profissionais de saúde estão a fazer o seu melhor, mas a pressão também é imensa deles. Então, temos depois, estas mulheres grávidas, há uma pressão em que não sabem como é que elas, como tu dizias, e bem, como é que elas vão estar em termos emocionais, não é? Mas, porque é um momento em que nenhuma mulher sabe como é que vai ser. Então, se ao longo de todo o seu processo, quer seja até na última semana ou até nas vésperas, elas conseguirem encontrar o seu lugar seguro, reconectarem-se consigo, encontrarem e entenderem o que é que o corpo está a falar com elas, que é isso que a somática traz, é o que é que o teu corpo te está a dizer. Aí sim, o parto vai verdadeiramente correr bem. E fazerem uma boa equipa com aquele bebê. Junto, pois, com toda a equipa que esteja ali de parteiros. Mas essencialmente é isso. Procurem o seu momento. É como vocês todas diziam, agora até temos mais tempo. A Célia agora até tem tempo para cozinhar. A Ana, eu tenho que aprender, por exemplo, a gerir também todo o meu tempo. Mas, essencialmente, eu também tive que aprender, como tu dizias, eu tive que voltar às minhas práticas. Então, aquilo que eu digo a estas mulheres é, se têm uma ferramenta, procurem-na. Se não têm, conectem-se convosco. A sabedoria ancestral está lá. Então é isto que eu trago. E o que nós, assim, né, mulheres, né, ou não só, mas que tenhamos em volta amigas grávidas, algum familiar grávido, o que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas? Eu estou-me a rir porque neste contexto eu vejo também duas dualidades. São as tais polaridades que existem nesta sociedade e graças a Deus, ao divino, ao universo, aquilo que as pessoas quiserem lhe chamar, aconteceu esta situação em que vai tentar trazer um equilíbrio, não é? O que acontece? Aquilo que eu vejo é, desculpem, eu sou muito frontal e por isso é que tu também me convidas para isto, as mulheres, muitas delas também são um pouco cabrinhas umas com as outras. Então, quando uma mulher está grávida, o que acontece é, deixa estar, isso não é nada. Mas eu sinto-me tão triste e tão sozinha. Isso não é nada. Então, aquilo que eu digo às mulheres que sabem que tem alguém, ou na família, ou de amigas, que estão grávidas, não digam que não é nada. Não digam isso vai passar. Como
com mulheres que eu já li em blogs em grupos. Para que ter lá o homem? Ainda bem, eu parei 4 e nunca precisei lá dele para nada. Vamos acalmar. Se para ti isto não foi importante, então trabalha como eu respondi a umas semanas atrás. Olha, se para si não era importante, tem muito que se lhe diga de si do seu relacionamento. Agora aproveita esta quarentena para olhar para isso. Mas não se deve dizer isto a uma mulher que vai parir agora. Para ela é muito importante ter se calhar lá o pai. Ou a mãe, ou a avó, ou a amiga, alguém. Porque mais que até o parto é para onde é que eu estou a trazer este bebê? Para que mundo é que está a surgir? Esta ansiedade. Então, se do outro lado, na outra casa, na família ou amigos, há uma grávida, peguem no telefone ou mandem uma mensagem a dizer: estou aqui, estou a orar por ti, estou a rezar por ti. Tipo, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu acho que é essencialmente isso, eu estou aqui. Ok. É mesmo isso, é mesmo isso, é mesmo isso. Essa coisa de que a gente vai reaprender, né, a se comunicar, né, e estar realmente presente na vida do outro. No primeiro talk show eu falei uma coisa que é muito que eu acredito, que eu acho que a gente está se preparando para ter uma comunicação verdadeiramente telepática que a gente poderia ter, né? E fechamos essa porta e deixamos de ter. Então, nós estamos sendo convidados, né, a talvez abrir essa porta, que pode ser isso, que pode ser simplesmente dizer para uma pessoa que precisa ou que a gente acredita que precisa: estou aqui. E realmente está. Mesmo a quilômetros de distância, mesmo só olhando pelo um vídeo, mas eu estou aqui mesmo, eu estou aqui para ti. Sim, Mari, porque muitas vezes as pessoas estão umas ao lado das outras, mas a outra pessoa sente sozinha, está sozinha, não é mesmo? Por isso, não é em si a distância física. Exatamente isso. Exatamente isso. Estou aqui. E isso é tão lindo, vocês já devem ter vivenciado nesses dias isso com vocês também, porque tem pessoas que a gente ou não fala há muito tempo, ou nem vê, que nesse momento parece que deu meio um sinal de vida, sabe? Diz: então, e aí, tá tudo bem? A gente fala: uau! Tipo, né? Que engraçado, olha! E pessoas que conviviam com você, tipo, quase que diariamente, tu nem sabe. Nem sabe. Não chegou nenhuma mensagem, nem tu mandou uma mensagem, nem ouviu perguntando: então, aí tá tudo bem? Aí aonde? Do teu lado? Tipo, aí do lado. É tão interessante. Hoje, quando eu fiz o curso à tarde, veio uma amiga minha do Rio que há anos diz que quando você fizer um curso eu vou entrar. Quando fizer um curso eu vou entrar. E hoje, que tinha aula aberta, ela entrou na aula e eu pensei: bolas, está aqui. Está aqui. Porque eu nunca tinha tempo, nunca conseguia, nunca achava um link, nunca isso, nunca aquilo, nunca isso. Pumba, achou. É isso, né? E são pessoas que você sabe que está lá, mas que às vezes precisa dessas situações para você realmente descobrir quem é que está, verdadeiramente quem é que está. Por isso eu digo: ninguém vai sair daqui igual. Ninguém vai sair daqui igual. E eu sinto que a gente pode acolher, sim, uma mulher que a gente ama, simplesmente dizendo: estou aqui para ti, estou contigo. Estou contigo. E Mari, deixa-me só trazer uma coisa também, que esta quarentena também traz outra benesse, não traz só coisas más. Para mulheres que estão em pós-parto, é muito mais fácil colocarem os seus limites. É verdade. Não existem. Porque o que acontece é os amigos, a família têm muita dificuldade em aceitar que os pais necessitam de encontrar o seu equilíbrio na parentalidade quando o bebê nasce. Que pode demorar 40 dias, um mês ou até 3 meses, toda a sua extragestação.
Se necessitarem só de mostrar a conta-gotas, tipo, é conta-gotas o bebê, porque aquela mãe e aquele pai estão-se a conhecer, e estão a conhecer aquele bebê. Então, esta quarentena, as mensagens que eu tenho recebido no blog, no UIV, é as pessoas a dizerem, isto veio ajudar, isto veio ajudar. Então, por um lado, é bom. Claro que para o outro, se a mãe tinha muito mais insegurança, se colocou todo o seu só foco em alguém que a poderia vir ajudar, isso traz algumas inseguranças maiores, mas também vai fazer com que a mãe traga a sua sabedoria. Tipo, ok, então eu vou ser capaz de cuidar deste bebê. Que é essencialmente isso. É verdade. É verdade. Tu falou do blog. Que blog é esse que tu tem? Como se chama? O meu blog chama-se O Uivo da Meiluva, que surgiu essencialmente graças a ti, não é? Porque tu dizias que no meu caos, como dizia a Ana, durante a gravidez, eu decidi começar a escrever, não é? Para eu não dar em maluca, porque eu dizia o que sentia e as pessoas diziam, isso não é nada, isso passa. Pronto. Então, quando a Jasmine nasceu, eu decidi colocar para o ar o blog. Então, é aí que eu faço os meus desabafos mais estúpidos às vezes, mas ao mesmo tempo em que eu tenho a noção que aquilo que eu digo, muitas do outro lado, muitas mães do outro lado se conectam e conseguem entender também a minha dor, porque vibra também nelas. Sim. Então, esse é um escape. Costumo dizer que é através da escrita, não é, que eu encontro o meu equilíbrio, da minha sanidade mental, junto também com as minhas práticas, não é? Mas que nem sempre é assim tão fácil encontrar as práticas. Não é? Porque um bebê tira-nos toda a dinâmica e nós, muitas vezes, que é aquilo que o meu mestre diz, não é necessário só sentar e fazer práticas. Principalmente uma mãe pode estar a meditar enquanto, por exemplo, está a tomar conta do seu bebê, não é? Pode estar a meditar enquanto está a cozinhar. Então é reaprender isso. Eu sou essa. Medito enquanto estou a cozinhar. Eu sou essa. Então eu no blog coloco isso, né? Esses meus desabafos. E muitas vezes eu partilho aqui, eu escrevo com a minha filha a mamar para ela adormecer. Porque a Jasmine adormece à mama, fica, e depois passado meia hora, 45 minutos, ela quer voltar a mamar de novo. É um trabalho que eu ando a fazer com a especialista de sono. Dá meses. Mas eu, nesses momentos é quando eu aproveito e escrevo, porque é quando eu estou mais inspirada. Já quase a morrer, não é? Já quase a desfalecer, mas é aí que surge para eu ir ao contacto com as outras mães, que também estão na mesma situação que eu. Grata, Verônica. Mesmo grata, mesmo grata. Passando de uma mãe para outra, Ana, conte-me, como que você está nesse momento ajudando, né, as tuas clientes a manterem o foco, manterem o trabalho pessoal delas, darem conta da casa, dos filhos, do marido e não se descuidar dela, que é tão fácil a gente deixar a nossa terapia para depois, o nosso cuidado para depois, e nesse momento é tão fácil fazer isso. Como é que você está mantendo essas mulheres, né, no foco do seu trabalho pessoal? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente inspirar as pessoas fazendo, né? Então, a maioria das minhas clientes já me acompanha pelo Instagram, por exemplo, e todo dia de manhã eu vou lá, 11h da manhã, eu faço 20 minutos de prática com elas com uma meditação guiada, eu falo que elas precisam beber água de manhã, eu falo que elas precisam se fazer perguntas de manhã, quem eu quero ser hoje, perguntas assim, como eu quero me sentir hoje, quem eu quero ser hoje, todo dia. E leio uma página de uma leitura inspiradora. Todo dia de manhã eu tô fazendo isso. Então eu tô dando essa oportunidade para as pessoas. Eu estava fazendo 7 da manhã, troquei, porque muito pouca gente aparecia e estava bem difícil para mim. Eu falei, vamos botar 11 horas. Eu tô fazendo 11 horas. Aí é muito individual. Então, por exemplo, se eu tenho uma cliente que é muito metódica e tá nesse excesso, eu peço para ela falar, para ela desconstruir um pouco isso. Esquece um pouco também tanta rotina, né? Que é uma cliente aqui específica que eu lembrei agora dela. E se é uma pessoa que está completamente fora da casinha, que tende a não ter rotina, eu peço o contrário, né? Para ela equilibrar, tendo um mínimo de rotina. Mas
Assim, Mari, eu acho que nesse momento, se você tá principalmente não se comparar, são as coisas de sempre, na verdade, são as práticas de sempre, sabe? Não se compara com ninguém. Não se ocupe e não se preocupe, por exemplo, essa angústia das mulheres grávidas, né? Como vai estar o mundo daqui a um mês? A nossa preocupação com isso não vai mudar nada, né? A gente ficar muito no momento presente, por isso a meditação, né? O momento presente é sempre perfeito e eu vou me preocupar com hoje, com o que eu posso fazer hoje. Tem coisas que eu estou fazendo para colher ali na frente? Claro que tem. Eu não posso abandonar a minha vida. Mas focar muito no momento presente, nas transformações, ir um dia de cada vez, lembrar sempre que esse é um grande convite para o ser criativo que nós somos, né? A gente só enxerga as possibilidades que a gente já viu, que a gente já ouviu ou que a gente já experimentou, mas existem infinitas possibilidades, né? Então, de fazer essa mesma coisa. Você falou, agora como é que essa pessoa vai atender online? Cara, a gente vai ter que dar um jeito de fazer tudo online. Tem professor de dança, meu Deus, academia de dança, vai falir a academia. Não, o cara tá dando aula de dança online. O cara da academia tá dando aula de exercício online, de meditação. A pessoa que tem um restaurante está entregando, mas também está ensinando as pessoas a cozinharem. Então, assim, é um momento de a gente se reconectar com a criatividade, porque somos seres criativos, né? Claro. E ficar muito no momento presente, sabe? Ficar no dia de hoje. Mas hoje a rotina que eu me propus não deu certo. Ok. Sabe? Eu acho que tem que se cobrar muito menos nesse momento. Para manter a sanidade, precisa se cobrar menos, sim. E eu considero que vocês têm uma benesse, e eu vou brincar, né, que é horrível, a minha mente meio que trava, mas é exatamente isso que eu sinto também, eu sou muito verdadeira. A verdade é que vocês têm um boom de criação enlouquecedor, né? E eu brinco que a minha mente meio que flipa, porque eu falo vocês, e é mesmo assim que eu sinto, tá vendo? Vocês aí tem uma coisa de criação o tempo inteiro. Então, se reinventam da noite para o dia, que é uma coisa, né, assim, de encher os olhos, essa é a mesma verdade. Há 2 semanas atrás, eu recebi de uns amigos de um grupo de mentoria de São Paulo, passando um documento dizendo, vamos comprar voucher de comidas do restaurante. Para quando o restaurante abrir, sabe-se lá, daqui a 5, 6 meses, a gente vai lá e come. E eu pensei, bola, isso é muito à frente. É muito à frente. Está acontecendo. Por exemplo, eu tenho uma cliente minha que é minha mentorada, que ela tem um negócio de estética. Eu falei, cara, meu Deus, não estou fazendo dinheiro. Eu falei, você precisa fazer dinheiro, você não pode deixar o dinheiro parar de entrar. Cria um voucher onde a sua cliente ia pagar ali R$300 num serviço, para ela pagar R$150 e ela poder fazer aí num período de 1 ano. A pessoa vai comprar. E as pessoas estão comprando. Voucher de massagem, 10 massagens, 10... A gente gosta de fazer a unha aqui, né? Da unha, do cabelo. Assim, é possível. A questão é você se adiantar. E, assim, se reinventar. As pessoas estão fazendo as coisas e está funcionando. As coisas estão funcionando. As pessoas que estão nesse movimento da criatividade, elas estão conseguindo botar o dinheiro para rodar, né? Ter um fluxo. Os cabeleireiros, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Meu salão fechou, tenho 50 funcionários, um salão. Vai ter que vender voucher e falar. A minha vida vai ficar diferente no próximo ano? Claro que vai. Mas é o que é possível agora. A gente tem que focar aqui nesse momento presente. E, claro, vai ficar 1 ano ali tendo que administrar esse dinheiro e aí criar mais coisas, mais possibilidades, mais... Vocês fazem isso muito bem. Mesmo muito bem. Né? Essa coisa de criatividade, vocês são top. É mesmo... Eu acho que é muito da necessidade, né? Essa coisa da necessidade de fazer o sapo pular. A gente fala isso aqui. A necessidade de sapo pular. Vai ter que fazer isso, né? Ou você vai ficar ali na lamentação, ou você vai ficar na criatividade. Você vai ter que ir para a criatividade, né? Você vai ter que dar um jeito.
E é isso, e é muito legal. Eu realmente é muito louco isso, né? Porque cada pessoa que eu apareço, que eu ouço falar, meu Deus, esse negócio aqui, eu já tenho uma ideia, eu já mandei uma mensagem para a pessoa, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Isso é lindo, Mas a gente acreditar, Mari, que é isso, que às vezes a gente acha, nossa, mas eu só estou vendo aqui 2 opções, 10 opções. Essas são as que eu já ouvi falar. Existem infinitas. É verdade. Então, se você fizer um caldeirão aí das coisas mais loucas, né? Tem um cara aqui no Brasil, não sei se você conhece o Murilo Gun, que ele fala de criatividade. Ele é incrível. Inclusive, o curso dele, que é incrível, está gratuito esse mês. Então, vão lá, Murilo Gun, o nome dele. Gun, G-U-N. Ele fala só de criatividade e ele fala disso, de como você se diferencia no mercado até, né, na vida. É você pegando ali as suas paixões, que aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, e misturando. E aí você se torna única, né? Sem medo da crítica, sem medo do que vão falar, né, se apresentando, sendo livre para ser quem você é. Isso conecta com a gente com a prosperidade também, né? Quando a gente faz essas misturas inusitadas. Por que não? Né? Sim, é muito eu legal. sinto que o trabalho dele é bem legal. E é o momento mesmo da gente alimentar, né, e validar parcerias de qualidade, sabe? Que é perceber que o outro te agrega sempre, 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 sempre. Que não há nenhuma perca que você tenha se você fizer uma sociedade com alguém de qualidade. Você só ganha, 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 e todo mundo ganha. Que o teu público ganha mais, o teu cliente ganha mais, todo mundo ganha. E é muito do que o trabalho com mediação que a Célia traz fala isso, né, Célia? Do ganha-ganha. Né? Todo mundo ganha. Né? Ganha todo mundo. Então, é como se fosse muito importante, nesse momento, a gente olhar para o outro e perceber o que a gente pode criar para todo mundo ganhar. Porque é esse momento. E quando você compra um voucher, todo mundo ganha. Você paga um outro preço. É um serviço que você até gosta, que você mesmo vai consumir quando abrir, que tu é fiel e vai acabar consumindo mesmo. Né? Então, tu vai consumir com um preço menor e vai ter um serviço com a mesma qualidade. O serviço e o estabelecimento vai se manter porque você vai alimentar aquele profissional que você até gosta. E ele vai ter dinheiro para circular, para manter os outros profissionais também, os outros funcionários. Quer dizer, tudo vai ser bom para todo mundo. Só que eu só consigo funcionar assim se o meu medo for menor do que a minha fé. Se a minha fé no invisível ganhar o meu medo. Porque é isso. E o que é o invisível? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Isso para mim é invisível. Só que eu tenho que confiar que o que vai acontecer amanhã é muito melhor do que está acontecendo hoje. Mesmo sem saber o que é. Mari, eu nem quero saber o que é. Mas eu já confio que vai ser melhor. Isso faz sentido para vocês? Total. O que é muito doido é que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Nunca! Não é só nesse momento. Nunca! As pessoas têm uma ilusão de que sabem, mas na verdade a gente nunca sabe. Tudo pode acontecer amanhã. A gente nunca soube. Nunca. A gente nunca soube. Né? Essa coisa do confinamento, o confinamento maior é o da nossa mente, dessas limitações da nossa mente, desses medos. Sabe? Esse é o verdadeiro confinamento. É mesmo isso. Esse é o grande confinamento. Esse é o grande confinamento. É mesmo isso. A gente nunca soube, isso é mentira. Uau, é verdade. Essa é uma mentira que a gente conta pra gente, né? A gente nunca sabe mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mês que vem. A gente vai fazendo planos ali, mas a gente precisa escutar esses sinais do universo para ir caminhando, né, para onde a gente quer, mas a gente não sabe mesmo. Caramba, tá Quando a fala isso, Célia, me lembra outra coisa, que é o que a Flávia Monserrat falava, não é? Que é dar, como é que ela dizia? Era deixar a vida, né, te surpreender, né? Ela trazia uma coisa que é isso, né? Mary, tu leste-me os pensamentos, lá está, continuamos na telepatia. Eu ia dizer... Estou falando que eu estou ficando afinada cada vez melhor. Não, tu já eras afinada, amor, não foi por conta do convida, tá?
Ia só dizer, a propósito do que vocês estavam falando, que falar para pessoas, como pelo menos duas de nós aqui presentes, que têm energias em Capricórnio, dizer-lhes que a vida, porque a vida é isto, é não saber o que é que vai acontecer, não é amanhã, é agora, é já, No momento, sim. é super ansiogénico. E para os Verdade. virginianos, não é? Estão organizadinhos também, muitos deles estão surtando. Então, enfim, para duas de nós que são touro, outras coisas aparecem. Mas, em homenagem à querida Maria Flávia, ela parafraseava o Agostinho da Silva, que é um poeta que viveu, eu acho que nasceu também no Algarve, que dizia: não faço planos para a vida para não atrapalhar os planos que a vida tem para mim. E, portanto, É isso mesmo. viveu a sua vida inteira dessa forma. Enfim, tomara É isso. ser capaz de o fazer também. É verdade, é verdade, é verdade. Nossa, eu acho que nós não poderíamos fechar esse talk show com nada melhor do que uma frase que quem ouviu da Maria Flávia várias vezes, não esquece, referencia sempre, olha, lembra que a Flávia dizia, lembra, porque é mesmo isso, né? E nós, mulheres, mães, profissionais, estamos sempre, de alguma forma, agendando, planeando, criando expectativa, projetando, que sim faz sentido para a vida não ficar meia, né, zoneada, né, sem saber o que eu faço hoje, o que eu faço amanhã, porque eu preciso de uma ordem interna, que também é importante. Agora, deixando sempre um espaço para o não sei. Porque é ali que mora a magia. Que seria muito chato que a gente soubesse tudo. Muito chato. Que a gente acordasse e soubesse como ia terminar o dia. Que a gente começasse segunda-feira e soubesse como ia chegar o domingo. Era muito chato. Isso dá para a gente uma possibilidade de escolher que invisível eu quero alimentar. Se é o invisível medo ou se é o invisível fé. E como eu falei antes, quem vem fazendo o caminho está muitas vezes mais próximo de alimentar o sentido da fé. Quem ainda não fez esse caminho ou não fez com a intensidade que deveria fazer, está muito agarrado ainda com medo do, como a gente diz, né, o que será o amanhã. Não sei, mas acredito que quero contribuir para que o amanhã seja muito melhor do que foi ontem. E começo por mim. Me dedicando a olhar para as sombras, olhar para aquilo que precisa ser iluminado, aquilo que precisa ser transmutado e aquilo que eu até preciso deixar partir para que eu possa contribuir realmente com um amanhã melhor. É por essa razão que quando eu pensei em fazer esse talk show com esse tema, eu pensei que era fundamental que tivesse os mediadores, porque eu acredito que estar no meio é sempre o lugar mais difícil, mas é o lugar que a gente mais quer estar, né? Que é no equilíbrio. Mas é tão difícil estar no meio de um casal, estar no meio de uma família, tentando ver de que forma todo mundo sai daqui bem, sentindo que ganhou. Eu acho que é o que a gente quer o tempo inteiro. De que forma eu acabo o meu dia bem, sem exigência, mas sabendo que eu fiz o melhor que eu pude, que eu dei o melhor de mim, e que todo mundo que conviveu comigo e que eu mesmo ganhei. E aí é mais fácil passar um dia atrás do outro, mesmo que dentro de uma caixinha, né, de 4 paredes. Porque eu sei que eu entrei nessa caixinha de um jeito e vou sair de outro. Isso já está muito bom. Eu queria mesmo agradecer e queria perguntar assim rapidamente, antes da gente fechar, que deve querer um monte de gente saber. Célia, como é que eu faço para te encontrar se eu quiser a tua mediação? Me diz. Forma mais fácil, não tenho blog, nem site pessoal, mas gostei, Verónica, nós as duas ainda vamos fazer um curso de marketing com o Brasil, então, forma mais online agora, mais fácil de me encontrar é pelo e-mail, celianobregarreja@gmail.com, ou o meu celular, ou telemóvel em português, de Portugal, 916116465. Ok, querida, muito obrigada por você arrumar um buraquinho na sua agenda
para estar aqui conosco. Verônica, me diz lá como é que a gente pode te encontrar, Então, essas mulheres, nesse momento. podem me encontrar no blog, o Uivo da Mãe Loba, e através também da minha página profissional, quer seja no Instagram ou no Facebook, Verónica Pereira, psicoterapeuta integrativa. Grata, Verônica. Muito obrigada por estar aqui, por ter deixado a sua filhota nesse momento, né, para ela nos permitir. 50% é do pai, por isso agora fica com o pai. 50-50, né? É isso mesmo. Mas muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Ana, querida, foi tão bom te ver. Me diz como é que eu faço para te encontrar, como é que as pessoas fazem para te encontrar nesse Rio de Janeiro maravilhoso. Olha, no meu Instagram tem um botãozinho lá na bio. Você clicando, você consegue falar comigo, tá? Okay. E meu Instagram é @anavidalpontes, com P. Ana Vidal Pontes. E tem um e-mail também, vou mandar um e-mail porque ele é meio um pouquinho mais difícil. Plenitude, letra E plenitude contato @gmail.com. Pode ser nesse que é mais fácil de eu responder, que esse aí eu vejo todos os dias. E obrigada, Mari, obrigada, Célia, Verônica. Adorei. Olha, linda, muito bom. Muito obrigada por você ter conseguido vir. Eu sei que não era uma hora fácil, são 4 horas de fuso, tipo depois da hora de almoço, é meio complicado e eu entendo. E né, o nosso bebê, né, que a gente alimentou ele a descer do éter, não foi? Intensamente durante 10 dias, e ele falou, ok, eu vou. E já tem 4 anos. 4 anos. 4 anos. É verdade. 4 lindos anos passados. Então, muito bom te ver ajudando as pessoas a encontrar o seu ponto de equilíbrio e transformar a vida, Ana. Parabéns pela tua mudança, parabéns por ter largado a aviação, largado o éter, né? Aquela coisa que a gente já falou muitas vezes, e trazer toda a tua força para a Terra e ajudar pessoas. Fico muito feliz em te ver. Obrigada, queridas, Ana. muito obrigada. Que vocês tenham uma semana ótima, uma Páscoa maravilhosa. Que vocês possam renascer verdadeiramente e viver mesmo uma vida diferente a partir de quando isso tudo passar, porque nós estamos prontas para quando tudo passar. Um beijo. Fiquem bem, uma boa noite. Uma boa tarde para